primeiro começar elogiando o presidente Davi Alcolumbre pela coragem de ter colocado em pauta ontem o PL 2985 de 2023, de autoria do senador Stevenson Valentim, relatoria do senador Carlos Portinho, que limita a publicidade em relação às bets, aos cassinos, aos jogos online. O presidente teve uma coragem louvável, sofreu uma pressão, a pressão que eu já conheço, infelizmente, mas ele se manteve firme. Nós aprovamos o regime de urgência e ontem conseguimos, sim, pelo menos limitar ao máximo, tomara que consigamos um dia limitar totalmente, mas só o fato de não permitirmos mais pessoas divulgando as bets já foi um grande avanço. Eu espero, mas eu espero mesmo, que a Câmara tenha a mesma altivez desta casa. Que a Câmara tenha a mesma coragem dos membros desta casa de enfrentarem um gigante que, infelizmente, por trás dele, também temos a atuação do crime organizado, com lavagem de dinheiro, com evasão de divisas, e que prejudica sobremaneira a população brasileira. É impressionante os relatos que eu escuto dia a dia, que eu recebo nas minhas redes sociais, nos meus canais de comunicação, mas principalmente aqueles que eu recebo na rua, no aeroporto. Hoje, no salão, uma cabeleireira me disse que o seu filho pediu, eu ia falar exoneração, pediu as contas do emprego, recebeu a indenização, em torno de R$50 mil, e jogou tudo. Pediu demissão, fez um acordo lá, enfim, não sei o que tinha para receber, mas não foi por nenhum motivo, era simplesmente para que conseguisse um recurso para poder jogar. Então, a tristeza das famílias brasileiras é algo que nos incomoda e, mais uma vez, parabéns a esta casa. E agora esse projeto de lei segue para a Câmara e nós iremos, sim, cobrar que a Câmara delibere sobre o assunto. Gostaria aqui também de fazer uma parte positivo na fala do senador Rogério Carvalho, destacando a princípio que eu estou absolutamente estarrecida sobre a operação que foi deflagrada, mas foi anunciada e publicizada ontem, acerca de uma organização que tem uma lista de preço para investigar e assassinar políticos e membros do Poder Judiciário. É chocante para todos nós saber que, sim, estavam trabalhando neste sentido. É muito sério o que nós estamos vivendo. E por uma graça divina, o que não ocorreu no Capitólio, nós não perdemos aqui, no dia 8, nenhuma vida. E também tudo o que programaram para ser feito, eles não obtiveram êxito. E Fabrício, um amigo meu do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, acabou de agradecer o que foi feito no PLP 212, sobre considerá-los, permitir que eles possam realmente andar armados e tudo mais, porque o que nós estamos sofrendo de ameaça é algo inusitado. Então, é preocupante, nos preocupa também em relação aos nossos familiares,
Nos preocupa também em relação ao nosso time, aos nossos servidores, porque os nossos servidores estão aqui, andam conosco. E aí? A vida de todos vocês pode estar em risco. Então, nós não podemos, de forma alguma, achar que isso é só alguma retórica, ou que é mentira, ou diminuir a gravidade disso aqui. Todos nós aqui dentro, todos que andam conosco, estão também correndo risco. Então, além de tudo, mostrar a fragilidade, a vulnerabilidade do nosso país. Quando nós temos um ataque às instituições, quando pessoas invadem as sedes dos 3 poderes, como é que os outros países, como é que o mundo nos enxerga? Um país frágil, um país vulnerável, um país que é inseguro. Um país cuja democracia ainda é instável, ainda não foi solidificada. É assim que os outros nos enxergam. E com todos esses ataques e muitas questões podem até ser consideradas por uns graves ou não, o que acontece no exterior, obra de um, obra de outro, mas a maioria de ataques em relação a uma fala ou outra parece-me ser cortina de fumaça. Isso em nada colocou em risco a nossa soberania ou algo mais, mas transformam falas e outras quireras em algo muito grande. E, na minha opinião, é para servir de cortina de fumaça para esconder um problema gravíssimo. E aí eu quero citar Nelson Rodrigues. O complexo de vira-latas. É chocante como nós aqui temos de apreciar e assistir pessoas que se dizem patriotas falando mal o tempo inteiro do nosso país. Falando mal. E, além de tudo, falando mentira. Mentira. Falando, tecendo contradições, porque é uma mentira a possibilidade de interferência do poder judiciário, do poder executivo de outro país no nosso, da forma como estão expondo. Então, mentem o tempo inteiro para a sociedade brasileira. Para quem vai se assustar com uma balela dessa. Da mesma forma que nosso poder judiciário, da mesma forma que nós aqui do Poder Legislativo, da mesma forma que nós todos, o próprio Poder Executivo não pode interferir na soberania de absolutamente ninguém. Então, quando a gente desce do palanque, eu desci do palanque em 2022... e voltei para o meu lugar de senadora para trabalhar como senadora. E jamais torci para que o Brasil desse errado. Jamais torci para que o Brasil tivesse problemas. Eu tenho que fazer o meu papel de senadora. É isso que eu tenho que fazer, é a minha obrigação. Eu fui eleita para trabalhar aqui, eu não fui eleita naquela ocasião. Então, eu retorno para o meu lugar para fazer o trabalho pelo qual eu fui eleita. Então, neste aspecto, quero só lembrar, presidente, que como a ideologia atrapalha o andamento do Brasil. De 2019 a 2022, o governo Bolsonaro apoiava a PEC 45, a PEC da reforma tributária. Apoiava. Quando entrou 2023 e o governo atual, o governo Lula, passou a trabalhar para a aprovação da reforma tributária, pela
por meio da PEC 45, o que aconteceu com a atual oposição? Virou contra. Então, o que interessa não é o país. Porque eu apresentei uma proposta de reforma tributária, percebi que ninguém estava entendendo nada, estava querendo lacrar e virou contra a reforma tributária o mesmíssimo texto. Então, isso prova que falta razoabilidade em muitos políticos, em muitos parlamentares, acerca do que realmente estamos fazendo aqui. O que é bom para o país, nós temos obrigação de abraçar. E que possamos resolver nossos problemas internamente e não mentir mais para a população, coisas que as pessoas nem sonham, nem sabem, até quem propaga esse tipo de coisa não entende nada de direito internacional. E, além de tudo, falar mal da nossa gente. E eu, para terminar, vou destacar uma frase que me deixou muito chocada, mas que me fez refletir. Não vou falar o nome desse político, mas é um político bastante experiente. Um dia eu ouvi ele dizendo assim: nós não somos pobres, nós somos relaxados. E aquilo bateu fundo dentro de mim. Nós somos um país rico, um país com gente boa que quer trabalhar. Mas esse tipo de atitude comezinha, pueril, como disse o senador Rogério Carvalho, superficial, só nos leva para baixo. Só para esclarecer aqui, pena que o senador Girão saiu, mas o senador Girão acaba também de integrar a CPI das bets. E eu pedi para o presidente Davi, no mínimo, assim, o mínimo possível de prazo a mais, para eu conseguir, Cleitinho, terminar o relatório. Por quê? Porque a prorrogação era para ser de 130 dias, não foi de 45. Nós também tivemos uma suspensão dos nossos trabalhos por 36 dias. Porém, nós já estamos muito cansados e fartos disso, o próprio presidente Davi enfrentando esse drama. E, sim, a CPI vai entregar um trabalho, eu, como relatora, vou entregar o meu trabalho, não com a perfeição, não com a possibilidade, não da forma que eu imaginava, presidente, porém, vai ser da forma possível. Por quê? Nós estamos sofrendo, pena que o Cleitinho não está lá, nós estamos sofrendo com falta de quórum. São 11 cadeiras de titulares e nós só temos 10 titulares. Tem uma vaga lá, mas essa vaga, não sei por que, ninguém está ali. E há parlamentares tentando uma vaga, como é o caso da senadora Damares. Por que ela não está como membro, sendo que há vaga? Olha só. Então, é algo dramático também, essa investigação para todos nós, porque eu não tenho quórum. Senadores que são membros da CPI vêm à casa, dão presença em todas as comissões, aqui no plenário, e não dão presença na CPI. Estão com alguma... Eu não sei nem o que dizer, porque eu nunca vi isso. Nunca vi isso. Nós estamos tendo que implorar para termos quórum, mas ninguém libera a cadeira. Para mim é muito estranho, é constrangedor ter que tratar desse assunto aqui. Eu nunca trouxe, quando eu levei para o presidente Davi, ele falou, mas você nunca tinha falado? Eu falei, porque eu estou evitando. Mas eu tive que pedir para o presidente para que tenhamos quórum para votar o relatório. Quem tiver vontade, que faça um relatório à parte, que votemos dois relatórios. Não tenho problema com isso. O Brasil que vai saber quem votou, o Brasil que vai saber como age cada um. Então, aqui dentro é possível, sim, mas nós precisamos entregar um relatório, nós precisamos finalizar a CPI. Eu não consigo ter quórum para pedir os relatórios de informações financeiras do COAF, eu não consigo aprovar. Quase todos os dias nós estamos trabalhando sem quórum. É raro o dia que nós conseguimos trabalhar. Portanto, me perdoem aqueles que não estão gostando de ouvir o que eu estou falando, mas
Aqui ninguém está de brincadeira, eu não estou de brincadeira, mas eu, sim, quero terminar o quanto antes, porque também o presidente Davi ontem sofreu uma pressão danada, para não dizer, vou falar em ameaça e pressão, pressão é ameaça. E vou entregar o meu trabalho com muita dignidade, o mais completo possível, e peço aqui para o presidente Davi que nos dê mais alguns dias. Não quero judicializar, são 29 senadores, mais de um terço dessa casa, que assinou a prorrogação correta de 130 dias. Então, eu tenho condições de procurar o Supremo, eu tenho condições de impetrar um mandado de segurança, mas eu não quero. Eu não quero. Eu acho que no diálogo a gente pode resolver todas essas questões. Peço que o presidente Davi tenha essa sensibilidade e que nos deixe, pelo menos, prorrogar e que converse com os senadores que não comparecem às nossas reuniões para que deem a cadeira para quem quer realmente tratar desse assunto.